Hoje o texto é um texto muito conhecido, o texto do dia, do quarto domingo da Quaresma, é um texto muito conhecido, e a gente vai fazer coro aqui para recitar. Vamos recitar só um verso do trecho inteiro, que fica em João. Adivinhem qual é? João 3,16. Podemos recitar juntos? Quem sabe, faz ao vivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre gosto de recitar o 17 também, mas hoje a gente vai ficar aqui. Esse é o texto. Lohan Astley, um poeta, cientista americano, escreveu um livro muito interessante, O Arremessador de Estrelas. Talvez você já tenha até ouvido uma fábulazinha, um trecho desse livro, que ele conta uma história do menino e as estrelas do mar. Alguém já ouviu? A história é a seguinte: ele, o escritor, ele se coloca como personagem, chega numa praia e tem um menino olhando a areia e jogando para o mar as estrelas que vieram com as ondas e ficaram na areia. E o menino está dizendo, a maré está baixando e as estrelas vão morrer. Só que eram milhares de estrelas do mar. E ele, Lohan, se aproxima e diz assim, menino, o que você está fazendo? E o menino diz, eu estou salvando as estrelas. E aí ele diz assim, mas o que você está fazendo não vai adiantar nada. São milhares. E o menino então pega uma estrela, joga no mar e olha para o Lohan e diz assim, para essa fez toda a diferença. Nessa história, é emocionante, mas o que me chama a atenção é a iniciativa desse garoto. Ele precisava fazer alguma coisa. E ele fez. Ele se movimentou para fazer. Tem alguma coisa errada? Vamos esperar os sinais, senão vocês vão prestar mais atenção nele do que em mim. Obrigado, Fernando. A gente está com um probleminha de conexão, de contato, né? Esse menino precisava fazer alguma coisa, porque ele estava vendo a situação. As estrelas não tinham forças. Quem podia salvar aquelas estrelas? Se não, alguém que fosse lá e pegasse e jogasse. Não fica com pena das estrelas terem morrido, a maioria não, porque milhares morreram, né? Ele não deu conta de todos. Mas fica com a iniciativa. Ele foi, ele deu, ele fez e aconteceu. Esse texto de hoje fala de uma iniciativa de Deus. O texto de João vem falando quem é Jesus. Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Lá no capítulo 1, sem ele, nada do que se fez se teria sido feito. Ele é antes da eternidade, ele estava na criação, por ele todas as coisas foram feitas. Mais à frente, tem o testemunho dos discípulos. Pedro, tu és o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Emanuel, aquele que veio para dizer para nós o quanto Deus está presente na nossa vida. E aí vem esse texto, e João, com a comunidade de fé, canta isso e diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo inteiro, que deu Jesus para nos jogar de volta, nos tirar da areia e nos salvar. Porque sem essa ação, nós estaríamos perdidos. Sem o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. A Ruth é a nossa professora de grego e hebraico.
No grego, quem está vindo na escola dominical sabe do que eu estou falando. Está perdendo quem não está vindo. Que aulas maravilhosas. Sena, diz aí, Sena e Flavinha, o que você está achando das aulas? Fantásticas. Essa palavra mundo, que ela é traduzida de diversas formas em partes diferentes no Novo Testamento, aqui para João, quando ele diz assim, porque Deus amou o mundo, sabe do que ele está falando? Está falando desse nosso mundo, da nossa existência, disso que a gente vê. Os aniversários, os restaurantes cantando parabéns para os aniversariantes, mas também as ruas, caricaturadas aí, muitas vezes, com algum quadro de violência. Esse mundo que nos cerca, essa realidade. E diz o texto que Deus amou, olhou para isso tudo e amou. Amou tanto que viu a situação. Viu que a gente estava ali, a maré subiu, ela ia descer, e se não fosse a sua mão para nos acolher e nos acudir, nós certamente iríamos perecer. Por isso ele toma a iniciativa e nos dá Jesus para dizer, vem para cá, estrela do mar, deixa eu te jogar de volta para a água, você não precisa morrer. Os evangelhos contam muitas ações de Jesus. Hoje a gente cantou aqui Pedro, né? Quando ia afundar, Jesus estende a sua mão. Tem muitas histórias, eu gosto de muitas histórias da Bíblia, para ilustrar essa ação e essa iniciativa de Deus em nos acolher. A primeira história está aqui em Mateus 9, ou as primeiras histórias. Duas histórias que estão no mesmo capítulo. Mateus 9, a gente lê aqui. Eu estou em Mateus, já que eu precisava dos seus óculos, mas vou citar aqui, não preciso. Jesus está com a multidão, caminhando, estão conhecendo Jesus. Ele está ensinando, está fazendo milagres. E no meio de uma multidão, alguém diz assim, mestre, o principal da sinagoga, o nome dele era Jairo, por favor, a minha filha está muito doente, a ponto de morrer. Vá lá em casa, cura minha filha. Ele sabia que Jesus estava curando e ele podia curar. E Jesus então diz, vamos lá, Jairo, eu vou com você. Jesus está, lembra, ali curando as pessoas, muito famoso, a multidão acompanha. E no meio do trajeto, uma pessoa toca na sua veste. Uma mulher que 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. E sofrer de hemorragia naquele tempo de Jesus é se tornar uma pessoa totalmente proscrita, marginalizada, esquecida, rejeitada. Essa mulher, muito provavelmente, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do local de adoração, que dava sentido à vida das pessoas, 12 anos, e o texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro, ficou pobre, tentando ser curada. E ela diz assim, se eu for por trás de Jesus, no meio da multidão, e só tocar na sua veste, eu vou ficar curada. E ela fez assim, e ficou. Sabe o que o texto diz? Que Jesus se voltou, olhou para aquela mulher e disse para ela, a tua fé te salvou. Lembra que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. No meio do caminho, essa mulher encontra e Jesus para. Alguém vem imediatamente e diz assim, Jesus, não precisa mais ir lá na casa de Jairo, não. A filha dele morreu. Jesus diz, não, ela não morreu, ela dorme. E vai, e se aproxima lá da casa de Jairo, entra no quarto, pede às pessoas que estão lá curiosas para saírem, fica ele
e as pessoas ali da intimidade. Diz o texto que Jesus estende a mão para a menina e diz, Talita cumi. Aqui uma observação. O nome da menina não é Talita. Muita gente confunde, né? O nome não tem. Talita é menina. Talita cumi. Menina, levanta. O texto diz que imediatamente a menina respira e volta a viver. O texto diz que Jesus foi, estendeu a sua mão, tomou a iniciativa de se aproximar daquela menina e salvá-la da situação em que ela se encontrava. Existe um outro texto muito querido no meu coração, Lucas 15, a história do filho pródigo. Não, deixa eu trocar o título dessa parábola. É a parábola do pai amoroso. Conta a história que existia numa casa um menino e uma família que decidiu sair de casa e pediu ao seu pai que lhe desse a sua herança. E ele sai de casa com a sua herança. E diz o texto que, passados anos, ele dilapida todo o patrimônio que ele recebeu do seu pai. E pobre, mendigando a comida, comendo comida de porcos, ele se lembra da casa e diz, na casa do meu pai, os servos estão numa vida melhor do que a minha. Vou voltar para lá. Não quero ser filho mais. Meu pai não vai me aceitar como filho, porque eu pedi herança para ele, ele ainda estava vivo. Ofendi meu pai. Mas eu vou pedir para ele me colocar lá no celeiro, no lugar último que estiver, como seu servo, como seu escravo. E volta para casa. E o texto diz, muito minuciosamente, que todas as tardes o pai ia para a porteira e olhar se o filho estava voltando. Um dia, o pai vai lá para a porteira, olha, e vê um vulto. E vem se aproximando. E o pai reconhece, é o seu filho, que havia saído de casa, pedido a sua herança, e irresponsavelmente gastou tudo, e foi embora. Mas o pai todos os dias esperava que ele voltasse. E o texto diz que o menino chega, se aproxima do seu pai, o pai corre ao seu encontro, e o menino começa a dizer, pai, pequei contra ti, contra os céus, fiz o que é mal aos teus olhos. E quando ele ia dizer, deixa eu ficar na sua casa como servo, o texto diz, o pai nem esperou ele terminar a fala, e o abraçou, e disse, meu filho estava perdido, e foi achado, e fez uma festa na sua casa. Existem inúmeras outras histórias. Eu peguei essas 3 historinhas para dizer uma coisa, que Deus nos ama assim, porque Deus amou a nossa existência, nos amou tanto, que se entregou por nós, dessa maneira, para tocar a nossa existência, naquilo que trazemos como realidade, seja ela qual for, para dizer, minha filha, meu filho, você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou com você. Não tenha medo. Sabe quantas vezes tem essa palavra, não temas ou não tenha medo, na Bíblia? Alguém chuta? 365 vezes. Falta uma para o ano bissexto, né? Mas a gente repete. Quando tiver um dia faltando, a gente volta e se lembra. Foram 365 dias dizendo, não temas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus nos amou dessa maneira. Deus nos amou assim. Deus te amou e te ama desse jeito. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Ele vai para onde a gente não pode ir. Ele abre caminhos
por caminhos que a gente precisa prosseguir. Ele estende a mão e toca a gente. Ele pega a gente e devolve para o mar. Porque longe de lá, a gente vai morrer. Assim como as estrelas do mar, Deus olha para nós e diz: você precisa de salvação, você precisa de salvação, você precisa de salvação. Ele está aqui hoje, está aqui agora, dizendo para mim e para você: a minha mão está estendida. Vem, toque em mim, vem comigo.